Então, continuando, essa é a segunda parte da aula 4. Nós estamos fazendo agora uma análise completa de um projeto e nós, então, transformamos, como vimos, a nossa feira de artes da cena, de artes do corpo, né? Que era uma feira de negócios, né? Para apresentação de portfólios de artista. Nós transformamos ela numa feira eminentemente digital, abrimos esse conceito para um conceito mais livre de arte, sem se preocupar tanto com a definição dos objetos, e criamos um tripé nessa feira que era design, comunicação e inovação, tecnologia. Então agora nós vamos falar um pouquinho de uma das questões que eu mais comentei no vídeo do encontro anterior, que era a problemática de traçar a definição desses stakeholders, né? Dessas partes interessadas do projeto. Então vamos lá. Continuando, né? Então as partes interessadas continuam essas 5 aqui, né? Os clientes, que são a própria comunidade artística, os pesquisadores da área de artes e de novas tecnologias, agora design, enfim, né? Comunicação, estudantes em geral. Né? Os patrocinadores vão cada vez mais agora, então eles têm uma destinação. Nós conseguimos observar lá na apresentação inicial, na construção do TAP, né? A busca de um perfil de sponsor também na iniciativa privada, né? Podendo combinar efetivamente, como devemos sempre fazer, a articulação entre fomentos públicos e iniciativa privada, ou seja, usar as leis de cultura, as instituições públicas como nossos parceiros. E já pensamos aí em também fazer essa rede de trabalho com a cidade inteligente de Porto Alegre a partir dos grandes polos, né, de tecnologia das universidades, PUC, Unicinos e URGS. Né? Também o próprio gerente, a equipe do projeto, a gerência e a equipe do projeto são partes interessadas. Eles querem que o projeto dê certo, né? Eles vão investir força, vão trabalhar na perspectiva de que esse projeto promova e se transforme em novos projetos, né? E o público em geral, que continua mais ou menos o mesmo, né? Um público em várias faixas etárias, né? Que não vai ter acesso gratuito, né? Sem cobrança de qualquer ingresso, com várias estimativas de público em várias faixas etárias. Né? Isso aqui é uma coisa mais aberta, mais genérica, que a gente não tem ainda como perfilar tudo, precisaríamos de uma discussão talvez maior. Bom, as entregas que vão ser realizadas, então o que nós vamos entregar, né? Ao concluir o projeto, né? Nós vamos entregar uma plataforma online, nós vamos entregar um conjunto de ações educativas interativas, nós vamos distribuir conteúdos e vamos também entregar alguns produtos artísticos culturais, né, em design, né, como vídeos, lives, documentários, né, pequenos filmes, né? A estimativa de tempo que a gente vai utilizar para a execução e conclusão desse projeto, né? Então pensamos aí, né, em reduzir. Vejo, nós tínhamos trabalhado com um prazo de 1 ano e meio, né, mais ou menos 14 meses, e agora a gente vai trabalhar com 1 ano. A gente reduziu 2 meses aí para todo o processo, né? Para esse produto online, distribuído em ações de longa duração, no período de 1 ano, com eventos mensais. Mas vejam, a gente mudou um pouquinho a dinâmica. A gente não vai ficar tanto tempo só, aparece aqui, fazendo pré-produção, né? A gente vai trabalhar, pensando já em dar melhor fomento, em financiar melhor as ações dos nossos parceiros, né? Que era um problema que a gente tinha visto lá, como é que as pessoas iam ficar tanto tempo pensando um projeto, sem receber nenhum recurso, para depois trabalhar meses depois de um gap de tempo, né? Uma situação bastante difícil de investir tanto tempo, né? Se a gente está falando várias vezes nessa disciplina, nessa crise setorial, né? Nessa crise financeira do setor artístico-cultural. Então, mantivemos aqui uma linha de atividades e estratégias de ação, continuamos utilizando os conceitos de pré-produção para produção e pós-produção, porque chegamos à conclusão de que essas 3 ideias elas são bastante compartilhadas no meio cultural, no meio artístico, então serão mais fáceis de entrar em comunicação com outras produtoras culturais,
com produtores de cultura e com artistas que dominam essa mesma linguagem. Então vamos manter esse formato e aí organizamos isso nessas cadeias de tempo. Reunião de equipe, formação de convites, um projeto tipográfico, levar o projeto para os possíveis patrocinadores, acertar contratos, etc. e tal. Tudo isso a gente vai fazer então aqui. Depois, elencamos elementos que compõem o período da produção propriamente dito, né, que vai produzir a ação educativa, produzir os materiais, né, desenvolver, né, materialmente a própria curadoria, né, realizar as ações educativas, né, realizar as lives, realizar a feira virtual, né, nesse tripé arte, design e tecnologia. Elencamos aqui as cadeias, né, de divulgação, então mantivemos aqui aspectos da divulgação, de como temos que trabalhar cronogramas, convites, né, para eventos específicos, para a imprensa, também como trabalhar com uma espécie de revista virtual, também como é que a gente vai abastecer permanentemente nossas redes sociais do projeto, bastante importante, né? E depois pensamos também os elementos que formam a pós-produção, mais ou menos aí, né? Então, o que vai acontecer na finalização, na apresentação de dados ao final do projeto, né? Enfim, né? A própria manutenção do site posterior ao encerramento da própria feira, enfim, né? Bom, para pensar os custos, então vamos começar temos que desenvolver um plano, que é um plano que vai gerenciar essa proposta cultural, pensando a primeira coisa, temos que fazer um levantamento do custo, né, da criação e da manutenção da nossa plataforma digital. Sem isso não dá para conversar. A gente não tem noção de como vai ser. E essa é uma plataforma bem extensa, porque muitas coisas vão acontecer nela, né? Não é apenas o Instagram privado de alguém, né? O Instagram é uma dos elementos para a comunicação, né? Mas a plataforma tem que ser mais robusta para suportar a quantidade de tarefas, atividades, vídeos gravados, disponibilizados pela nuvem que nós queremos colocar lá, né? E mantemos ainda a ideia de não colocar isso de um ponto de vista comercial. Então, o acesso à plataforma, ele é gratuito, né? Falamos um pouco dos empregos, que mantivemos mais ou menos nessa linha, né? Pensando sempre relação direta com o projeto e aqueles que são indiretamente relacionados, né? Então, aqueles que vão ser prestadores de serviço, mas serviços que não estão diretamente relacionados aos conteúdos do nosso projeto, mas que são fundamentais também, então são os indiretos. E falamos um pouquinho do que é excluído, né? Então aqui a gente já mudou um pouquinho, né? A gente vai ter capacitações, né? Então já mudamos esse aspecto, mas ela não terá comercialização, ela não tem fim comercial, ela vai ter outra forma de recurso, porque ela vai apresentar inovação e tecnologia, então os negócios vão por outro caminho, né? E não vai oferecer cursos de MBA, especialização e tal, então não, que seriam cursos assim de capacitação mais extensos, né? Não vai atingir, né? Apesar de trabalhar com inovação, tecnologia, design, que comumente apresentam formas assim de projetos em especialização e MBA. Os critérios de aceitação, o que é necessário, né, ser submetido para aceitar o projeto. Então seria a questão da inclusão dos artistas e as parcerias, que mantém-se a ideia de que tem especificações, então há um processo de inclusão de um grupo de artistas ou de um artista individual dentro do projeto, agora mais com o perfil que é essa presença de uma dimensão tecnológica. Então, por exemplo, não adianta ser uma companhia de dança que não tem uma reflexão, uma produção em videodança, ou em vídeo performance, ou em foto performance, que não lida com algum elemento da língua chamada tecnologia, da ferramenta, né, do ambiente digital, né? E haverá certificados. Lembra que nós tínhamos falado que antes não tinha, agora a gente tem certificados. São cursos de capacitação e formação, mas não é uma certificação especializada, porque não é MBA ou especialização, mas haverá certificado de participação. Isso amplia e fortalece a relação que a gente vai ter agora com o público de estudantes universitários, que podem estar interessados no tema, mas também gostam de receber certificados de carga horária para complementar a sua carga horária no ensino superior, né? E os relatórios finais, que também são
recursos para aceitação final, para aprovação do projeto, para dizer que ele foi um sucesso. Quais são os riscos que a gente encontrou aqui? Então, os riscos, né? Limitações orçamentárias, limitações contratuais, limitações de perfis de serviço, limitações de ordem legal, né? Limitações da qualificação dos profissionais. Então, agora nós estamos cada vez mais engajados na ideia de uma relação da arte, né? E das artes com o campo da tecnologia e do design. Então, a gente tem uma limitação maior ainda, porque a gente precisa sempre encontrar os profissionais que são adequados e que têm uma empatia com a relação com o campo tecnológico, com a web e tal, né? E as outras que são limitações de ordem técnica aí também, né? Aí traçamos, né? Então é importante levantar os riscos e traçar as respostas que eu tenho para cada um desses riscos. Então a gente pega cada uma das limitações legais, orçamentárias, técnicas e tecnológicas, contratuais de recursos humanos e de comunicação, né, com o público, de avaliação de resultado, e aí a gente dá uma resposta para ela. O que eu faria para responder, para não ter um problema com esse limite legal? O que eu faria para responder para não ter um problema orçamentário? O que eu faria com a contratação de pessoas? O que eu faria em relação ao alcance do público? Né? Qual é a estratégia que é a minha resposta a esse risco? Tá? Então aqui está bem detalhado isso. Quais são as premissas do nosso projeto? Então, sintetizamos em 3 grupos, né? Qualidade do serviço de internet, do qual depende o projeto como um todo, né? Não tem como funcionar se não tiver isso. Adesão dos clientes à exigência do projeto, as pessoas que vão estar envolvidas, né? Os artistas se interessarem, se sentirem atraídos, quererem participar, enfim, né? E compromisso dos patrocinadores com todas as etapas do projeto, né? Na distribuição dos custos durante o tempo todo tem que haver um engajamento. Então, qualquer problema do projeto, os sponsors, os patrocinadores engajados têm que se comprometer em, por exemplo, fazer um novo aporte financeiro, talvez pode acontecer de precisar alterar alguma coisa do cronograma, né, e alterar dentro do cronograma as planilhas de custos, né, as planilhas de investimentos. Então, um gasto que a gente ia fazer no 7º mês, a gente precisou fazer no 5º. Isso pode acontecer. Quais são as restrições do nosso projeto aqui, né? Então, mais uma vez, legal, orçamentária, técnica e de recursos humanos. Então, as 4 limitações, né, que nos restringem. Bom, aí entra um outro aspecto, né? Então, que a gente não tinha falado, que não tínhamos falado antes, né? Então, depois de tudo isso que a gente já tinha feito lá, e a gente aqui fez uma correção desses itens, entra agora a definição do perfil. Quem é que vai gerenciar o nosso projeto? Bom, tem que ser uma pessoa que tenha entrado no meio artístico, que tenha conhecimento de linguagem artística, linguagens artísticas contemporâneas, né? Que tenha uma empatia por tecnologia, que possa compreender, né? Inclusive, por exemplo, se a pessoa que vai gerenciar vai fazer a curadoria, né? Ela tem que conhecer muito. Mas se ela não vai fazer a curadoria e vai contratar uma equipe curatorial, ou um curador ou uma curadora, também tem que conhecer para poder dialogar, para poder entrevistar a pessoa que vai fazer a curadoria de toda a feira. Né? É preciso também contratar as pessoas que vão administrar, fazer a gestão do grupo da ação educativa. Então tem que ter alguns conhecimentos do campo pedagógico. Não precisa conhecer tudo, mas tem que conhecer para poder contratar, né, o melhor profissional para aquilo. Tem que conhecer um pouco de TI, de tecnologia de informação, porque como é que eu vou contratar uma equipe se eu não domino aquilo que eu preciso, né, na minha plataforma? Né? E é preciso também um documento formal, que é onde termina o TAP, onde todo mundo assina, né, se registra esse documento, que é o documento de compromisso de trabalho das pessoas com o projeto, especialmente da gerência, se é uma gerência, uma pessoa que é gerente do projeto, ou uma equipe que assume a gerência desse projeto. E aí, então, finalizamos essa etapa e vamos refletir um pouquinho sobre o que é esse documento chamado Declaração de Escopo. Ok? Vamos fazer isso no nosso próximo vídeo. Falar um pouquinho desse roteiro para a declaração de escopo, que na verdade é o próprio TAP agora com detalhamentos. Tá? Então até o próximo vídeo.